Boa tarde a todos, eu sou Terezinha, professora Terezinha Bernardi Guariente. Eu preparei uma aula a respeito do primeiro caso, que eu trabalho na sala de recursos multifuncional com um aluno com deficiência intelectual na aprendizagem. Este aluno é um aluno que ele tem bastante alteração, ele é bastante agitado, então ele pouco para na carteira, na sala de aula regular e aqui também na sala multifuncional, ele fica bastante inquieto e eu preciso entreter ele com bastante recursos audiovisuais para que ele consiga aprender a sua atenção, conseguindo ter resultado na aprendizagem. Então, eu trabalho assim de 3 a 4 aulas com este aluno pelo turno da manhã e eu escolhi o texto de Monteiro Lobato, O Lobo e o Cordeiro. É uma fábula que então eu preparei com slides para chamar a atenção com imagens que ele vai visualizando e também conforme eu for fazendo a leitura no primeiro momento, ele vai tendo uma atenção e no segundo momento eu vou fazer a leitura com uma cópia para ele, propriamente, o aluno vai ler e eu vou fazer os apontamentos desta fábula. Ele vai ler e após ele fazer esta leitura é que eu vou começar a discussão com ele. Então agora eu vou ler esta fábula para ele entender. O lobo e o cordeiro. Estava o cordeiro a beber num córrego quando apareceu um lobo, esfaimado, de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro, arreganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha má criação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Como posso turvar a água que o Senhor vai beber, se ela corre do Senhor para mim? Era verdade aquilo que o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele: sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Como poderia falar mal do Senhor o ano passado, se nasci este ano? Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser meu irmão mais velho, se sou filho único? O lobo furioso, vindo com razões claras, não vencia o pobrezinho. Veio com uma razão de lobo faminto, pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. Nhoque sangrou no pescoço.
Então, agora o aluno vai ler a fábula em seguida e eu farei os apontamentos devido. É neste segundo momento agora. Que após ele ter lido, então, eu percebi que tem algumas palavras nesta fábula que ele terá dificuldade de entender. É esfameado, horrendo, turvo, arganhando, trêmulo, inocência. Aí, e algumas mais que ele tiver dificuldade de palavras. Pegaremos o dicionário, ele vai escrever a palavra e colocar o significado do lado para saber como é na verdade. Aí, assim, em seguida, eu irei questionar a interpretação. Qual é o nome da fábula? Quem são os personagens desta fábula? Quantas linhas tem o texto? Quantos parágrafos? Tem ponto de interrogação? Tem ponto de exclamação? Tem travessão? Tem 2 pontos? Tem ponto final? E ele, em seguida, vai me respondendo na oralidade. Depois disto, no terceiro momento, ele irá fazer uma ilustração dos personagens. Fez a ilustração. Agora, ele vai fazer de 3 a 5 linhas uma outra versão final da fábula. Como ele gostaria que fosse esse final, tá? Porque afinal, esta fábula, o desenrolar do término dela não foi muito amigável, para ver como que ele se sobressai, tá? Nesta sociabilidade aí do lobo e o cordeiro, percebendo como ele vai se sociabilizar também com os seus colegas. É uma forma de fazer com que ele compreenda o respeito de saber que tem que ficar esperando no seu local de sala de aula, na carteira, respeitar os professores, os colegas, tá? E fazer com que ele se acalme também. A partir daí, esta fábula também vai chegar mais para a sua questão de fazer com que ele mude o seu comportamento. Aí ele também poderá fazer outra história através do lobo e o cordeiro, colocando assim uma forma da sua realidade, da sua vivência. Como que ele vive assim com os colegas? Será que o lobo e o cordeiro, se estivesse presente na forma dele sociabilizar no dia a dia da sua vida, ele iria ter um final igual a esta fábula? Como que seria? Trazendo a sua realidade para poder trabalhar o seu interior, trazendo mais autonomia, mas de forma segura, tranquila, despertando a calma e a forma de concentração, de uma forma diferente dele interpretar esta fábula do lobo e do cordeiro. Assim, também nós podemos pesquisar lá pelos meios de
de comunicação tecnológicos que é disponível na escola, fazendo com que ele veja que tem outras versões também do Lobo e o Cordeiro, além da que a gente leu aqui de Monteiro Lobato, e que ele também colocou a sua versão, tá? Para ver se essa versão que ele colocou, tem algumas também lá que podem ser parecidas com a dele. E através disso, ele pode também começar a ter outro tipo de comportamento, melhorando através, no final, diferente dessa história do lobo do cordeiro, tá? Que a gente percebeu que não foi muito amigável. Então, através daí, a gente pode despertar, tá? Na forma de ele saber se comportar, tá? Como um aluno mais tranquilo, e assim ele se sentirá mais seguro para os estudos. Então, para mim era os objetivos, e até mais. Boa tarde.